estatal norte-americana de Indiana, Westfield, ela geralmente é composta por pessoas ricas, milionárias. É um terreno, assim, bem extrativo. Porém, com o tempo, eles descobriram que entre eles habitava um psicopata, serial killer insano. E esse é o nosso True Crime de hoje. Vamos falar sobre Herbie Baumeister. Isso eu acertei. O Herbert, assim como alguns outros, ele era um serial killer gay no meio oeste dos Estados Unidos que mantinha uma fachada suburbana recatada. Ele era considerado o pilar da comunidade, um empresário bem-sucedido, por esforço próprio, que fazia doações generosas para instituições de caridade e era querido por seus vizinhos. Suas vítimas, pelo menos 11, eram atraídas para sua casa para fazer um tour, sabe? Vamos aqui em casa, conhecer. E quando ele estava tendo um ato sexual, ele estrangulava e ele descartava o corpo no quintal, que ficava no fundo da casa. O que tornava esses crimes ainda mais chocantes era que, por pelo menos 3 anos, o Herbie não apenas cometeu dentro dos tranquilos confins, né, dessa nobreza, né, desse local tão nobre, mas bem debaixo do nariz da sua própria família. Como as pessoas imaginavam alguém como uma mulher, 3 filhos, podiam escapar impune de tais atrocidades. Como eles não sabiam, como eles não ouviam, é inacreditável. A mulher dele negou veementemente, tá? E em julho de 94, quando ela confrontou o marido sobre o esqueleto que seu filho encontrou no cemitério, né, do quintal, ele contou uma história interessante. Ele disse que o esqueleto era velho e era uma espécie anatômica que herdava do pai, que era médico e resolveram descartar. A gente não sabe até hoje se ela escolheu aceitar isso, né? Um dia, entanto, até mesmo ela seria forçada a encarar a terrível verdade. Em 1971, ele casou e ele abriu uma rede de brechó em Indiana que deu muito certo e foi muito lucrativa. Tanto que possibilitou que ele comprasse a propriedade lá em Westfield, né, que foi onde aconteceu os crimes. Foi só em novembro de 1995, graças a esforços de um detetive particular que foi contratado pela mãe de uma das suas vítimas, que o Ebert ele foi identificado como suspeito. Mas até então não havia nenhum registro, tá, sobre isso. Nessa época, a vida dele foi ladeira abaixo, tá? Os negócios faliram, a mulher pediu divórcio e em 1989 ele fugiu. Fazendo uma busca, né, na mata, no fundo da casa, eles encontraram vários fragmentos de ossos, de costela, de mão, de várias coisas. E não dava para identificar porque eram pequenos fragmentos e estavam totalmente limpos. Poderia ter sido por ação de animais ou por ele mesmo, e alguns com sinais de que teria tentado ser queimado. Mas não tinha como encaixar porque eram milhares de pedaços. Infelizmente, quando a escavação terminou, o proprietário, né, o Herbert Baumeister, ele já estava morto, tá? Ele fugiu para o Canadá e ele cometeu suicídio, tá? Ele se desviveu, tá? Em um parque, na noite de 3 de junho de 96, ele atirou na própria cabeça. Depois de comer um sanduíche, de pasta de amendoim, deu uma saída, deixou um bilhete, e o bilhete era até interessante, né? O bilhete não dizia nenhuma menção às suas atrocidades e atribuía seu ato unicamente a assuntos pessoais e familiares, seu negócio falido e seu casamento desfeito. Em outras palavras, ele quis dizer que ele não era culpado e o ato de se desviver, né, foi por conta da falência das suas franquias, né, de brechó, o fato da mulher se separar dele e não estava vinculado com a questão dos casos, né? Ele não teve nem a hombridade de, pelo menos, confessar e dar um alívio para a família da vítima, né? Que quase nenhuma conseguiu ter os restos mortais, porque, como dizem, eram muitos fragmentos, e era muito difícil montar um esqueleto de cada um, tá? E esse foi o nosso True Crime de hoje, como Herbert Herbie Baumeister, um homem de família. E nas horas vagas, o psicopata insano. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário, curte, salva esse vídeo que ajuda muito, compartilha. Se não estiver me seguindo, me segue, rapaz. Gente, segue. Ó, um beijo e até o próximo True Crime.